Olá meninas, paz do Senhor. No estudo de hoje iniciaremos o último módulo que irá abordar a importância da vida espiritual desenvolvendo uma intimidade real e madura em Deus. Isso para nossas vidas é de muita importância, é você ganhar essa maturidade mesmo espiritual, é você ter mesmo essa intimidade com Deus. E é isso que a gente vai aprender no estudo a seguir. Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro e hoje desejamos te levar a compreender a importância de uma vida devocional constante com Deus, para que você consiga desenvolver uma intimidade real e madura com Deus. Estamos chegando na reta final dos nossos encontros e a essa altura você já refletiu sobre a sua identidade, sobre as suas emoções, sobre a sua autoimagem, sobre os seus relacionamentos interpessoais, sobre as suas potencialidades e hoje te levaremos, vamos trabalhar sobre a sua vida espiritual. Muitas pessoas experimentam dias de muita glória, na qual se vive toda a fé possível. São experiências maravilhosas e uma fé inabalável. Porém, com o tempo, com o passar das coisas, das dificuldades, dos acontecimentos da vida, esses dias gloriosos vão ficando um pouco mais distantes e a pessoa passa a viver apenas de memórias desses dias gloriosos. E por que isso acontece? Para manter uma constância na nossa vida espiritual, é necessário nós nos relacionarmos todos os dias com Deus. Mas como isso acontece? O que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Para que essa vida de intimidade com Deus venha fluir nas nossas vidas. Eu quero aqui te dar 4 passos hoje, que são 4 passos simples para que você comece a fazer isso. Assim como eu já falei, venho falando em todos os encontros, a gente nunca começa grande, a gente começa com o básico, sempre com metas, com passos que a gente pode realizar e depois a gente vai progredindo. Então, o primeiro passo para nós termos uma vida de intimidade com Deus diária é sermos transparentes com Deus, se achegar a Ele sem reservas. O salmista Davi, o rei Davi, é um ótimo exemplo para nós. Davi foi um dos homens mais sinceros que a Bíblia já relatou para nós. Por quê? Não é porque ele não errava, não é porque ele não passava dificuldade, mas é porque Davi, quando ele se achegava a Deus, que ele via que as coisas não estavam bem, e mesmo quando estavam bem também, Davi se achegava a Deus de uma forma sincera. Ele não usava máscara, ele não usava meias palavras, ele falava realmente o que ele estava sentindo para Deus. Então tem dias, meninas, na nossa vida que são meio nebulosos, que a gente não consegue nem proferir nenhuma palavra, nenhuma palavra sai da nossa boca. Talvez esse seja o dia de você não inventar uma oração, e sim de você chegar diante de Deus e apenas ouvir Deus falar, colocar um louvor, chorar na presença de Deus. Talvez seja esse dia. Então nós precisamos ser muito honestas diante de Deus. Por quê? Porque quando a gente começa a ter essa honestidade conosco e diante da presença de Deus, as coisas vão fluindo. Então, ter uma vida sincera com Deus é um passo muito importante para uma vida cristã madura. Segundo passo, insira um tempo diário de devocional com Deus. Escolha um horário que você possa todos os dias ler a Bíblia, orar, meditar, cantar louvores, ter, sabe, aquele seu tempinho de fechar a porta do quarto e ficar somente você e Deus. Coloque isso como uma tarefa a ser executada no seu dia. Assim como você trabalha, assim como você estuda, assim como você faz almoço, você limpa a casa, escova os dentes, você almoça e todas as nossas outras tarefas, lavar roupa, cuidar dos filhos, tantas outras tarefas que nós fazemos, a vida devocional ela precisa também ser inserida como uma tarefa, porque lembrando que isso ainda não é um hábito na vida de muitas de nós. Porque depois que a gente insere isso como um hábito, aos poucos a gente já vai ter mais tranquilidade para realizar
essa atividade. E outra coisa que eu quero alertar vocês é que escolham um horário que você esteja mais acordada, um horário que você esteja mais tranquila, um horário que você sinta que você flui melhor. Não estabeleça uma meta absurda se for difícil para você. Eu vou dar exemplo meu. Eu tenho muita dificuldade para acordar cedo. Eu acordo porque há uma necessidade, mas por mim eu tenho muita dificuldade. Então, se eu, ao começar, estabelecer uma meta de eu acordar todos os dias às 3 horas ou às 5 da manhã para fazer uma devocional, é algo que vai ser muito difícil para mim, porque até para mim acordar é um processo, porque eu sou uma pessoa que gosta de dormir muito. Então, é algo que a gente tem que ver e estabelecer um horário que a gente produz, que a gente está melhor para que isso aconteça, para que você tenha esse momento de intimidade com Deus, ser o melhor. Você não deu o resto, sabe? É aquele horário no final do dia, que eu já estou de qualquer jeito, aí eu dou o meu resto. Não, tire um tempo que você julgue que é bom e que você vai conseguir fazer, ok? E o terceiro passo é manter-se firme na adversidade, porque você está buscando uma vida devocional diária com Deus e as dificuldades, as adversidades da vida, elas acontecem. E se isso é um fator que abala a sua fé, te deixa meio balançado, então fique esperta. É nessas horas que você precisa ficar atento e se achegar mais às irmãs, se achegar mais à comunhão, se achegar mais aos trabalhos da igreja, para que você seja alimentada através dos louvores, através da palavra, através de todas as atividades da igreja, através de um ombro amigo, através das conversas e da comunhão com os irmãos. Então, fique atenta a isso, porque muitas pessoas vão indo muito bem, mas aí acontece a adversidade, elas se afastam, porque o nosso desejo na hora da dificuldade é o quê? É se afastar, é se isolar, e isso não é bom, porque sozinho a gente nunca avança. E o quarto passo é envolver-se com o reino. Na medida que nos relacionamos com Deus, passamos a sentir essa necessidade de falar dele para as outras pessoas. Temos essa necessidade que tudo isso que a gente vive, esse relacionamento, de ouvir Deus falar, de falar com Deus e as coisas acontecerem, a gente sente essa necessidade de exteriorizar. A gente quer que o que Deus faz na nossa vida, que Ele faça também com as pessoas então estão à nossa volta. Então, isso é muito importante. Então, compartilhe o que Deus está fazendo na sua vida com as outras pessoas. Não fique escondido, porque se você ficar escondido, como é que Deus vai te usar? Como que as pessoas vão saber que você existe? Deus, Ele nos dá talentos, Ele nos dá dons, que são presentes. Então, não é para nós guardarmos apenas para a gente, é para sermos um canal de bênção e de cura para a vida das outras pessoas. Então, meninas, eu te dei esses 4 passos que são bem simples, mas que é um processo que a gente precisa buscar. Então, se você conseguir inserir um tempo durante a sua vida, durante a sua caminhada, na sua rotina, um tempo para você estar com Deus, eu te garanto que com muita dedicação, muito esforço, você vai ver as coisas mudarem, as coisas acontecerem e logo, logo, quando as coisas fugirem um pouco da sua rotina, sabe aquele dia, como eu falei, que está meio nebuloso, que as coisas fogem do nosso controle, algum parente morre, aquele dia que a gente não tem controle das coisas que estão acontecendo, nesse dia talvez não dê tempo de você ter a tua devocional, aí você vai sentir falta. Por quê? Porque se você cumprir esses passos, você já vai ter essa necessidade diária. Então, daqui para frente vai ser só bênção e um relacionamento com Deus. Então, siga esses passos, viva o que Deus tem para você e não deixe que nenhuma dificuldade, que nada atrapalhe, ok? Então, hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo encontro. Olá, meu nome é Flávia Ribeiro e eu sou psicóloga. Estou aqui para falar para você sobre saúde emocional em tempos de crise.
Nós ouvimos tanto em falar da nossa saúde física, de como se cuidar, de como se tratar, de como ter um bom físico, né? E hoje eu quero dizer para você que assim como a sua saúde física, você também precisa cuidar da sua saúde emocional, principalmente em tempos de crise. Por quê? Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas são doenças que afetam o seu corpo físico, mas são provenientes de questões emocionais, de questões psicológicas. E quantas pessoas nós temos visto passado por isso? Talvez você esteja passando por isso nesse momento. Então eu quero te alertar acerca do cuidado da sua saúde emocional. E o que você precisa saber para cuidar dessa saúde emocional? Primeiro, você precisa entender o que é prioridade. E muitas vezes, prioridade é parar para cuidar de nós. É parar para dar atenção às pessoas que estão ao nosso redor, é parar para refletir sobre o que realmente importa para nós, o que realmente faz sentido. Por quê? Muitas vezes nós gastamos muito tempo com trabalho, muitas vezes nós dedicamos muito tempo da nossa vida a circunstâncias que depois nós vamos ver que nós só perdemos tempo, não valorizamos as pessoas que nós tínhamos que valorizar, não priorizamos aqueles aos quais nós deveríamos priorizar e uma hora a conta chega. Sabe por quê? Porque a nossa saúde emocional, ela precisa ser prioridade. Quantas pessoas nós temos visto ansiosas? E o que é a ansiedade? É uma antecipação do futuro, é uma antecipação de algo que muitas vezes nem vai acontecer. E nós sofremos devidas vezes por isso, porque nos preocupamos com o nosso futuro, nos antecipamos a ele e sofremos fisicamente, né? Resultado desse sofrimento emocional. A depressão, o que é? Um rebaixamento emocional, né? Uma tristeza profunda e às vezes crônica acerca do momento ou circunstância da vida. Então, o que eu quero dizer para você? Priorize a sua saúde emocional. O que você tem valorizado? O que você tem vivido? O que você tem experimentado? Saiba que as nossas emoções primárias, elas existem, né? Por muitas vezes nós sentimos tristeza, por muitas vezes nós sentimos alegria, por muitas vezes nós sentimos dor, angústia, a própria ansiedade também, mas o quanto dessas emoções tem tomado conta de nós, o quanto dessas emoções tem nos prejudicado. E aí eu te convido a parar por um segundo e pensar na sua saúde emocional. O que você tem alimentado a sua mente? De notícias ruins? De circunstâncias ruins? Né? Você tem olhado ao redor sempre com muito pessimismo? Eu te convido hoje a ter um olhar diferente. Eu te convido hoje a olhar para a sua saúde emocional de uma maneira em que você possa encontrar pessoas que sejam suporte, encontrar pessoas que alimente a sua saúde emocional com qualidade. Você sabia que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos? Isso é cientificamente comprovado. Então pensa comigo, se você convive com pessoas fofoqueiras, você vai se tornar uma delas. Se você convive com pessoas cheias de fé, você vai ser uma pessoa cheia de fé. Então, qual é a média das pessoas que têm caminhado com você? São médias de pessoas saudáveis? É certo que muitas vezes nós ajudamos outras pessoas, orientamos, auxiliamos, mas a gente também precisa tomar cuidado do que tem chegado nos nossos ouvidos, do que nós temos visto, do que nós temos sentido. Então pare para se ouvir, valorize o que realmente precisa ser valorizado. Se você tem andado estressada,
crie uma nova atividade, uma caminhada, né? A gente está em tempos de pandemia, então o que eu posso fazer para eu relaxar? Tire um tempo para você, tire um tempo para as pessoas que você mais ama, tira um tempo para aquilo, como eu já falei aqui, que realmente tem valor e faz sentido para você. Mais uma vez, eu torno a dizer, só se vive uma vez. E como você está aproveitando a sua vida? Como você tem gastado os seus dias? O que você tem feito para se divertir? Será que todos os seus dias têm sido pesados? É momento de reflexão, é momento de avaliação. Então, para ter uma saúde emocional saudável em tempos difíceis, a gente precisa parar e recomeçar, avaliar toda a nossa vida e nos alimentar de coisas que nos fazem bem, porque esse momento difícil vai passar e no final todos nós esperamos estarmos bem. Então, se cuide, cuide de você, cuide das pessoas que você ama e seja feliz. Eu agradeço e digo a você, se você está tendo dificuldades em se sentir bem emocionalmente, entre em contato conosco, manda uma mensagem e nós, com toda a ajuda que nós tivermos aqui, nós vamos te auxiliar.